Olá, eu sou Macorati e hoje eu vou continuar apresentando os padrões comportamentais GOF. E hoje nós veremos o padrão Template Método. O padrão Template Método GOF, ele define o esqueleto de um algoritmo em uma operação na classe base, adiando algumas etapas para as subclasses. Esse padrão ele permite que as subclasses redefinam certas etapas de um algoritmo sem alterar a estrutura do algoritmo. A chave para este padrão é colocar a lógica geral na classe pai abstrata e deixar as classes filhas definirem as especificações. Esse padrão ele é útil quando você tem um esqueleto de um algoritmo definido numa classe base e uma pequena parte do algoritmo pode variar, e essa parte ela é implementada com a variação em uma subclasse, ou seja, uma classe concreta. Esse padrão aqui ele é bastante parecido com o padrão Strategy. A principal diferença é a capacidade de alterar as partes do algoritmo, em vez de fazer a substituição do algoritmo inteiro. Dessa forma, o padrão Template Method ele permite definir a estrutura do algoritmo em uma classe base e sobrescrever os procedimentos específicos nas classes derivadas. Assim, nós definimos a estrutura do algoritmo com os procedimentos na classe base e nas classes derivadas nós podemos sobrescrever procedimentos específicos que podem ser diferentes conforme a classe que vai implementar a classe base. Então, a classe pai ela define o número e a ordem dos procedimentos individuais e pode fornecer também uma implementação padrão para cada procedimento. E as classes derivadas elas podem sobrescrever qualquer procedimento que desejarem. Então, agora eu vou mostrar um exemplo mais realista para que possamos entender como que atua este padrão. Então, vamos supor que você quer construir uma casa de concreto. Para isso, você precisa seguir uma sequência de passos como construir a fundação, levantar os pilares e as colunas, levantar as paredes, colocar as janelas, instalar o telhado. Então, essa sequência de procedimento básico, ela deve ser seguida para você construir a casa. Agora, vamos supor que você precisa construir também uma casa de madeira. Neste caso, você terá que seguir a mesma sequência de procedimentos que foi adotado para construir a casa de concreto. A única diferença é que ao invés de usar concreto, você vai usar madeira. Então, neste contexto, nós podemos definir um template método que vai descrever os procedimentos ou passos comuns que nós precisamos seguir para construir a casa. E usando o template método, nós podemos construir qualquer tipo de casa. Então aqui nós estamos definindo um esqueleto de um algoritmo e nós estamos permitindo que as etapas aqui do algoritmo seja redefinida sem alterar a estrutura do algoritmo. Isso é um exemplo bem básico de como template método atua ou funciona. A seguir nós veremos o diagrama UML do padrão segundo o GOF. Aqui nós temos os participantes. Abstract Class, que é uma classe abstrata que implementa o template método e que define um esqueleto de um algoritmo. Aqui o template método ele invoca as operações primitivas e as operações definidas na classe abstrata ou também em outros objetos. E a Concrete Class ela vai implementar as operações primitivas para realizar as etapas específicas da subclasse do algoritmo. Aqui, naturalmente, eu posso ter diversas classes concretas implementando procedimentos específicos definidos aqui na classe abstrata. E quando podemos usar o padrão template método? Quando temos um grupo de algoritmos que consistem dos mesmos passos, ou quando temos algoritmos que diferem somente na implementação de passos específicos, ou quando queremos trocar de forma transparente algoritmos sem ter que alterar o código do cliente, ou ainda quando queremos evitar a duplicação de código na estrutura geral do fluxo de trabalho. São alguns dos cenários onde podemos usar o template método. E agora veremos as vantagens deste padrão. Ele é fácil de implementar e de entender, ele é flexível, pois ele delega às subclasses decidir como implementar os passos do algoritmo. Ele fornece uma forma compacta de implementar um grupo de algoritmos relacionados e fornece também uma interface genérica para o algoritmo que mascara a implementação. E como desvantagem, nós podemos elencar que depurar e compreender a sequência do fluxo no padrão
template método às vezes pode ser confuso, dependendo da complexidade. E a manutenção da estrutura do template método pode ser um problema, pois as alterações em qualquer nível podem atrapalhar a implementação. São duas desvantagens deste padrão. Então agora eu vou mostrar um exemplo prático de implementação do padrão, onde nós vamos considerar um reprodutor de vídeo, um video player, que reproduz formatos diferentes de vídeos, como MKV, MP4, AVI, MP3. Eu estou considerando aqui apenas MKV e MP4. Então, para suportar diferentes formatos de vídeo, então será necessário eu usar aqui um decodificador de vídeo. Então vamos definir a sequência de operações ou procedimentos que terão que ser realizadas para executar um vídeo. Então, primeiro, para mim executar o vídeo, eu tenho que carregar o arquivo do vídeo. Então essa etapa é uma etapa comum a todos os formatos de vídeo. A seguir, após o vídeo ser carregado, ele terá que ser processado usando o decodificador de vídeo adequado. Essa etapa aqui, ela vai variar conforme o formato do vídeo, então ela não é comum. Então após o vídeo ser decodificado, então o video player pode iniciar a execução do vídeo. Então essa etapa aqui ela é comum a todos os vídeos. Naturalmente, eu estou simplificando bastante aqui esse cenário, né? Então, com base nesse cenário, nós vamos implementar o padrão template método, criando uma classe abstrata video player, onde eu vou implementar o template método. Então, aqui eu vou definir as etapas da ordem de execução do template método, e também nós vamos fornecer uma implementação padrão para as etapas comuns, e as etapas que não forem comuns nós vamos delegar para as subclasses implementarem. A seguir, nós vamos criar duas classes que são derivadas da classe video player, o video MP4, que vai fazer uma implementação específica para o formato MP4, e vídeo MKV, que é uma classe concreta que vai implementar aqui uma etapa específica para o formato MKV. Então é um exemplo muito simples de implementação do padrão template método. Então agora eu vou mostrar o diagrama das classes que foi obtido na implementação que foi feita no Visual Studio usando a linguagem C#. Então ó, eu tenho a minha classe video player, que é uma classe abstrata. Então aqui eu defini o template método, executar vídeo, e aqui eu defini as etapas. E depois fiz algumas implementações. Observe que eu tenho aqui um método abstrato que vai ser delegado para as classes concretas implementarem. Vídeo MKV, ele implementa o decode vídeo formato, e vídeo MP4 vai implementar este método decode vídeo formato, que é um método abstrato, porque ele é um método específico que cada formato de vídeo deve implementar. Então aqui eu tenho a classe abstrata e as classes concretas. Então eu vou mostrar agora o código desta implementação no Visual Studio 2019. Então eu tenho aqui um projeto console, olha, estou usando aqui o Net 5, ainda estou usando o Net 5. E aqui eu iniciei definindo aqui ó, a classe Video Player, que é a minha classe abstrata. Então olha, aqui eu defini o template método, que eu chamei de executar vídeo, e aqui eu defini ó, as etapas, carregar o vídeo, decodificar o formato do vídeo e iniciar a execução. E aqui, para os procedimentos comuns, eu fiz a implementação, olha, e para os específicos, eu defini o método como um método abstrato. Então, ó, carregar vídeo é comum, então eu fiz a implementação aqui na classe abstrata. Então, quem herdar essa classe, esse método já está implementado. Mas aqui eu fiz a implementação do procedimento padrão. Agora, fazer a decodificação do formato do vídeo é um procedimento que será sobrescrito nas classes derivadas, porque ele é específico, né? Não posso fazer a implementação dele aqui. E iniciar a execução, depois que eu decodifiquei, também é comum. Então, eu fiz a implementação na classe abstrata. E aqui nas classes concretas, na classe vídeo MP4, olha, eu apenas herdo de video player e faço a implementação do método abstrato, que é específico para o MP4. E para o vídeo MKV, no formato MKV, eu criei a classe vídeo MKV, que herda de video player, que é a minha classe abstrata, e estou sobrescrevendo aqui ó, o decode vídeo formato, que é específico para o formato MKV. Na classe program, olha, eu estou definindo aqui o exemplo de implementação. Então, eu crio uma instância da minha classe concreta, né, que é do tipo da minha classe abstrata, e a seguir, ó, eu carrego o vídeo, decodifico o formato e faço execução para o MP4 e depois para o MKV. Carrego o arquivo, decodifico
e inicie execução. Então aqui não tem segredo, né? Se eu executá-la aqui, ó, eu vou ter o seguinte resultado. Exemplo de implementação, tá aqui, ó. Vídeo MP4, ele carrega o arquivo, processa o MP4, inicia execução. Vídeo MKV, carrega o arquivo, processa usando o decodificador MKV e inicia execução. E aqui, ó, eu tenho o diagrama de classe dessas classes usadas aqui, ó, a classe abstrata, as classes concretas. Então, observe que no padrão template método, nós podemos controlar o fluxo dos algoritmos e os clientes eles não podem alterá-los. Outro ponto importante é que as operações comuns estarão localizadas e centralizadas na classe abstrata. E as subclasses elas vão poder redefinir apenas as partes que variam, como eu estou implementando aqui. Fazendo assim, você vai evitar duplicação de código. Então, se eu fizer uma implementação padrão aqui que todos vão usar, esse código não vai ser duplicado aqui pelas classes derivadas, se eu permitir que um código comum possa ser implementado de diferentes maneiras, né? Agora, como eu falei, esse padrão ele se parece com o padrão strategy, mas ele possui as seguintes diferenças. O padrão template método, ele usa herança para variar a parte do algoritmo, como nós estamos vendo aqui. E o padrão strategy, ele usa delegação para variar todo o algoritmo. Outra diferença é que o padrão strategy, ele modifica a lógica dos objetos individuais e o padrão template método, ele modifica a lógica de uma classe inteira. E para concluir, nós podemos dizer que o Factory método é uma especialização desse padrão template método. Então, até a semana que vem.